E o homem preso por estuprar uma jovem no ponto de ônibus em Florianópolis já tinha passagem policial por abusar de uma menina de 14 anos. A Daniela Secom chega ao vivo com os detalhes desse caso. Bom dia, Daniela. Oi, Marta, bom dia para você que está nos acompanhando aí de casa. Fica até difícil colocar em palavras a consternação não só com relação ao crime absurdo, mas também com relação à impunidade. Esse homem que estuprou uma mulher de 19 anos em um ponto de ônibus em uma rodovia super movimentada aqui em Florianópolis, ele já tinha sido preso antes, em 2022, e respondia em liberdade depois de ter estuprado uma menor de 14 anos, que era da própria família. Ou seja, ele cometeu o crime, foi solto pela justiça e voltou a atuar novamente. Ele responde em liberdade, como eu disse, foi preso novamente por esse estupro que aconteceu no último sábado, aqui nesse ponto de ônibus que o Gustavo mostrou para você aí de casa nesse momento. Para contextualizar, a gente está do ladinho da Universidade Federal de Santa Catarina, Avenida Deputado Antônio do Vieira, no Pantanal, uma das mais movimentadas aqui da região da UFSC. E é uma via onde todo mundo que mora por aqui já passou, então realmente preocupa bastante a gente quando a gente pensa na gravidade da situação. O que aconteceu era sábado de manhã, por volta das 6h20, uma mulher de 19 anos estava no ponto de ônibus aguardando a linha, ela estava sozinha, quando foi abordada por esse homem em uma motocicleta. Ele teria levado ela para o meio desses arbustos que a gente vai ver aí na imagem. Até parece loucura, porque tem condomínio aqui perto, tem movimento, mas de fato o crime aconteceu nesse local e ele acabou estuprando então essa mulher, que depois acionou a polícia e foi levada ao hospital. A polícia deu sequência às investigações, encontrou o endereço do suspeito no próprio bairro, bem como a motocicleta que ele utilizou. A moto estava no nome de uma mulher, mas a polícia descobriu que ela direcionava as multas para um homem que já possuía o BO pelo estupro. Então, era justamente esse suspeito. Depois, os policiais acabaram localizando o endereço dele, foram até a casa dele, encontraram a moto, inclusive, e questionaram sobre qual seria o álibi dele, né, de onde ele estaria nesse momento no sábado, e ele afirmou que teria emprestado a moto para um amigo utilizar a partir das 6 horas da manhã de sábado. A própria versão foi questionada pela própria namorada do suspeito, que informou que ele tinha acabado de deixar ela num posto de combustível aqui na mesma via. A gente ouve agora o comandante da Polícia Militar de Santa Catarina falando um pouco sobre como é que funcionou as diligências até prender esse homem de fato aqui na capital. Um local ali com câmeras particulares que nos deram a placa da moto. Então, através de uma ferramenta chamada CISP, nós identificamos a imagem desse condutor e apresentamos para a vítima, que falou que era ele, né, pelas características. Então, passamos a diligenciar para localizá-lo e conseguimos localizá-lo em casa. Nas diligências locais encontrou-se a roupa que ele usou para a prática do delito, em que havia ali sinais, vestígios ali de provas contra ele de sêmen presente. Com a foto dele mais atual, foi levado novamente até a vítima, que o reconheceu com precisão de 100% como o autor do crime, e fizemos o flagrante. Pois é, de acordo com ainda informações da Polícia Militar, a namorada do suspeito teria afirmado que suspeita que ele teria orquestrado esse crime, porque eles passam por aqui todos os dias, por volta do mesmo horário, e eles sempre avistam essa menina sozinha nesse ponto de ônibus. A gente fala sozinha como se fosse algum descuido, né? Mas 6h20 da manhã já é de dia, né? Aqui em Florianópolis, então realmente muito complicado. Às vezes a pessoa está indo trabalhar, está aguardando o ônibus, a condução, para fazer o básico do dia a dia, que é se locomover, e acaba acontecendo esse tipo de situação. Ainda segundo o comando da Polícia Militar, foi um caso isolado que rapidamente teve uma resposta com a prisão em flagrante. Não existe outro registro de estupro nessa região. Durante esses últimos meses, a Polícia Militar vai continuar patrulhando e fazendo policiamento preventivo aqui na região e também tentar a colocação de câmeras, além da melhoria na iluminação da via. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Florianópolis, a Secretaria faz rondas na região para suporte, mas em ocorrências como essa, o trabalho prioritário é da própria Polícia Militar.
A UFSC também se manifestou, já que o caso aconteceu aqui do lado, mas informou que, como a via é pública, não se trata de uma responsabilidade de investigação da própria universidade, e sim da Polícia Militar, que cuida das vias aqui da cidade. Infelizmente, um caso muito triste que mostra, como eu falei, um absurdo pelo estupro em si. Nós, como mulheres, a gente não precisa nem entrar no mérito, né? Todo mundo que entende a situação já se coloca no lugar dessa vítima, apenas 19 anos, a vida com certeza mudando para sempre, mas principalmente da impunidade. O homem já tinha sido preso, estava respondendo em liberdade por um estupro contra uma menor da própria família, então realmente um caso muito angustiante aqui em Florianópolis, que ainda deve render pano para manga com essa investigação. Eu volto com vocês aí no estúdio.